Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, por bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando a nossa igreja, a de Belém Bauru, nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. Hoje é sábado e eu quero desejar a cada um de vocês um ótimo sábado e um ótimo final de semana para todos. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Estou falando sobre maneiras de olhar. Vamos continuar falando sobre isso e eu quero ler com vocês no livro de Isaías 45 e o verso 22. É o tema que nós estamos abordando, as maneiras de olhar. Vamos ler? Isaías 45 e verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Profeta Isaías 45 e verso 22. Olhai para mim. Como tema é as maneiras de olhar, eu quero começar com vocês porque eu falei aqui sobre o olhar da cobiça, o olhar de Eva, né? Falei sobre o olhar da mulher de Ló, mas eu quero falar um pouco, começar falando sobre o olhar de Ló. Eu falei sobre o olhar da mulher de Ló, mas vamos falar um pouquinho sobre o olhar de Ló. Vocês sabem muito bem que quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12, a partir do verso 1, Deus se apresentou ao homem por nome Abraão. E quando Deus se apresentou para Abraão, Deus falou com este homem, chamando ele, convidando para que ele saísse do meio do seu povo, do meio da sua parentela, para que ele fosse para o lugar que Deus iria lhe mostrar. E diz a palavra que esse homem, Abraão, ele sai, deixa o seu povo, a sua parentela, só que nesse período, um dos seus irmãos tinha morrido, tinha deixado um filho menor, por nome Ló. Quando Abraão sai da terra dos seus pais, no meio da sua parentela, quando ele aceita o convite de Deus, ele levou também consigo Ló. E nos diz a história bíblica que Ló também tinha ovelhas, gados, ele tinha algumas coisas, tinha também os seus pastores, os seus empregados. E nos diz a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 12, a partir do verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló. Olha aqui. É a chave aqui, essa palavra é a chave daquilo que eu vou falar para vocês. Gênesis capítulo 13, o verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro.
E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Bom, como eu vou falar um pouco sobre o olhar de Ló, olha que interessante. Eu sempre penso uma coisa: quem é portador da bênção é portador da bênção de Deus. Aonde que ele for, ele tem a bênção de Deus. Existem pessoas que às vezes ficam preocupadas com A, com B e com C. Mas eu quero deixar você ciente de uma coisa: se você é portador da bênção de Deus, fique tranquilo. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Deixa as outras pessoas ficar preocupadas com você, ou preocupada com você. Eles vão perder tempo, porque você tem a bênção de Deus. Então, quando nós lemos a história, nós percebemos aqui quem foi chamado para a bênção, para frutificar na terra, foi Abraão. Era chamado ele de Abrão. Depois o nome dele foi mudado para Abraão, pai de multidão. Mas quem foi chamado para a bênção, quem foi chamado para viver promessas, foi Abraão. Não foi Ló. Ló era o sobrinho que Abraão levou consigo, levou com ele. Abraão se tornou o tutor, o responsável pelo seu sobrinho Ló. Então olha que interessante. Quando Abraão sai das terras de Ur, do meio da sua parentela, do meio do seu povo, ele leva Ló com ele. E vocês vão perceber que o direito de escolha, qualquer direito de escolha, estava sobre a vida de Abraão. Ele era o portador da mesa. Abraão teria que sentar na mesa primeiro. Abraão teria que adentrar em qualquer terra primeiro, porque pertencia, a bênção estava sobre Abraão. A escolha deveria ser de Abraão. O lugar que deveria ir, deveria partir de Abraão. Se Abraão fosse para a esquerda ou para a direita, o povo teria que seguir Abraão, porque ele era o portador da bênção. Aí nos diz a história que quando chegaram a um determinado espaço da terra, um determinado lugar, diz a história bíblica que começou a haver contendas entre os pastores de Abraão e os pastores do gado de Ló. Sabe aquele negócio de disputa, possivelmente disputa de terra? Quem sabe os pastores de Ló queriam colocar o seu gado no lugar, os pastores do gado de Abraão também queriam colocar no mesmo lugar, porque o pasto era disputado na época, não é verdade? Lugares para você deixar os seus gados. Capim era ouro. Então o pasto ali era de suma importância para a sobrevivência dos animais. Possivelmente deve ter acontecido uma disputa de espaço, de lugar onde que os animais pudessem se alimentar. Mas olha que a história nos diz que começou a haver esse tipo de contenda, quem sabe uma disputa de lugar, geograficamente falando. E diz que essa história, esse desconforto chegou até os ouvidos de Abraão, o homem da promessa. E eu acho interessante como se resolve as coisas, né? Você sabe muito bem que determinadas situações que você pode estar vivendo, talvez seja até constrangedora a situação que você esteja vivendo, mas você vai falar para quem? Então é melhor, às vezes, você sofrer calado, né? Porque você pode procurar pessoas para abrir o seu coração, mas você pode estar procurando pessoas erradas e abrir o seu coração para as pessoas erradas, que eles não vão te ajudar.
Muito pelo contrário, vai ser mais um sabendo da sua história. Porque são pessoas que não resolvem. No caso aqui, a situação foi levada a Abraão. Abraão ouviu que havia uma disputa ali, contenda entre os pastores. O Abraão chama o responsável. Quem era o responsável pelos gados? Ló. Quem era responsável pelos gados? Do outro lado era Abraão. Abraão era o chefe. Ló era o chefe. Por mais que eles tinham seus pastores, Ló tinha os seus pastores de gado, também Abraão tinha os seus pastores de gado. Então, agora vai conversar Abraão e Ló. As coisas têm que se resolver com quem pode resolver. Você tem que contar alguma coisa para alguém que pode resolver. Não adianta você contar a sua vida, o que você esteja passando, para pessoas que não vai agregar. Então, quando Abraão ouve que estava havendo contenda entre os pastores, os seus pastores, os pastores de Ló, diz que Abraão fala para Ló assim: olha, não está toda a terra diante dos teus olhos, ou dos nossos olhos? Não é isso que a Bíblia nos fala? Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Interessante a palavra aqui, ó, irmãos somos, porque irmãos somos. Até parece que irmãos não tem desavença, mas Abraão estava dizendo aqui sobre o irmão. Não era o irmão meia boca, era o irmão, sabe aquele irmão protetor? Este irmão que Abraão estava dizendo para Ló, porque irmãos somos. Não está, o verso de 9 ó, Gênesis capítulo 13, o verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Olha as palavras de Abraão para Ló. Não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não é forte essa palavra? Não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Aí Abraão continua dizendo, por mais que eles eram considerados como irmãos, Abraão disse para Ló assim: não está toda a terra diante dos teus olhos? Até que toda a terra estava diante dos olhos de Ló, só que não era promessa para Ló. Só que Abraão dá o direito para o seu sobrinho, dizendo: não está diante de você toda essa terra? Abraão estava querendo dizer para Ló: escolhe para onde você quer ir. E foi isso que aconteceu. Abraão disse para Ló assim: olha, está toda a terra diante dos teus olhos. Escolhe para onde você quer ir. Se aparta de mim. Em vez da gente viver em contendas, se aparta. Você vai com seus pastores para o lado que você escolher, e aquilo que sobrar, eu irei também com os meus pastores. Então olha que Abraão dá o direito de escolha para Ló. Hoje em dia nós estamos vivendo dias difíceis, não é verdade? Que por pouca coisa as pessoas tiram a vida do seu próximo. Abraão aqui disse: não haja contenda entre nós, porque irmãos somos. Hoje, o que tem de irmão, entre aspas, se matando, se agarrando, se maltratando? Mas olha a palavra de Abraão para Ló: não haja contenda, porque nós somos irmãos.
ou dá o direito de você escolher, para que não fique havendo contenda entre nós. Escolha para onde você queira ir. Aí diz que Abraão dá o direito de escolha a Ló. Eu estava dizendo, no mundo que nós estamos vivendo, né? Será que você daria o direito de escolha a alguém que talvez tenha parte em alguma coisa nesta vida? Você daria o direito dessa pessoa fazer a sua escolha primeiro que você? Porque hoje existe um dito que diz assim, sobre malandragem, né? Malandros. Você daria o direito de escolha a essa pessoa, que talvez tenha até um título? É para pensar, não é para pensar, mas Abraão fez isso. Abraão disse para o seu sobrinho, escolha para onde você queira ir. Como eu estou falando sobre olhar, quando Ló percebeu que ele tinha o direito, que Abraão tinha dado o direito dele escolher para onde ia, a primeira coisa que ele fez não foi chorar, não foi lastimar, ou não foi se dobrar aos pés de Abraão, agarrar nos pés de Abraão e suplicar. Não, meu Senhor, custe o que custar, vou ficar com o Senhor. É o caso de Ruth, né? Com Noemi. Tinha duas noras. Noemi tinha duas noras, Ruth e Orfa. Mas Ruth caiu aos pés de Noemi e disse, não vou voltar, eu vou ficar com você. Onde você cair, eu caio. Onde você morrer, eu vou morrer. Ló não fez desta forma. Ló, a primeira coisa que ele foi fazer foi levantar os seus olhos. E eu tenho direito de escolha? Que privilégio, que alegria. E diz a palavra do Senhor que Ló levantou os seus olhos. E diz que ele levantou os seus olhos. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 13, o verso do número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Você viu que interessante? Ele levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, água com abundância, pastos verdejantes. Diz a história que eram como paraíso. Eu sempre falo, quando eu estou ministrando para a igreja, para os irmãos, que quando você está vivendo a vida de sinceridade com Deus, você pode estar até no deserto, só que Deus proporciona que esse deserto venha se tornar um paraíso. Ou você pode estar vivendo no deserto, mas Deus faz com que você esteja vivendo no paraíso. Ele faz do deserto um paraíso para você, porque Ele cuida de você no deserto como você estivesse no paraíso. Quando você é fiel a Deus, quando você tem um olhar certo, certeiro no Senhor, você pode estar até no deserto, mas no deserto Ele vai cuidar de você. Ele faz o deserto um paraíso. Agora, quando o seu olhar não está no Senhor, quando o seu olhar está nas coisas, quando o seu olhar está nas coisas que os seus olhos estão alcançando, esse paraíso que para você, que você está vendo, ele pode se tornar um deserto. Está entendendo? Se você estiver com Deus no deserto, o deserto, Deus faz dele um paraíso. Mas se você estiver no paraíso sem Deus, o paraíso se torna um deserto. No verso anterior, ou no verso
seguinte, eu vou ler o verso 10 e 11 para vocês. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Você viu que interessante? Ló levantou os seus olhos, viu as campinas. Ele escolheu para si toda a campina do Jordão. Olha que palavra aqui. Os olhos de Ló enxergaram as campinas do Jordão. Como eu estou falando aqui sobre maneira de olhar, aparentemente, eu sei que você está me ouvindo, você pode estar dizendo, mas ele fez uma escolha boa, tudo bem. Aparentemente até que a escolha foi boa. Só que você tem que imaginar da seguinte forma, quando você está bem com Deus, o seu olhar também fica bem. O seu olhar é conduzido por aquilo que você tem por dentro. Se você se alimentou da palavra de Deus, se você é uma mulher, um homem de Deus que vive a sua vida íntegra diante de Deus, o seu olhar vai ser alimentado por aquilo que você tem por dentro. Agora, quando você não vive uma vida íntegra diante de Deus, você vai olhar também, mas o seu olhar vai ser diferente. Você vai ver coisas que para você parece ser um paraíso, parece ser, mas esse paraíso pode se tornar um deserto. Então veja, diz que Ló pega a sua família, pega todo o seu gado, os seus pastores, ele parte para as campinas do Jordão. E nos diz a palavra, olha que interessante, olha, eu vou ler aqui a partir do verso 12, Gênesis capítulo 13, o verso 12. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou a sua tenda até Sodoma. Então veja, Ló foi para as campinas do Jordão e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Agora vamos lá. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos cavalhais de Mane, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Você viu que interessante? Olha que diferença. Quando Ló se apartou de Abraão, ele foi para Campinas. E Deus não falou nada para Ló. Mas quando Ló se apartou de Abraão, Deus falou para Abraão assim, sobe. Sobe no monte. Levanta os teus olhos. Olha que interessante, estou falando sobre olhar. Abraão,
está sendo convidado por Deus para levantar os seus olhos e olhar. Então existe um convite de Deus nesse sábado para você, para que você venha olhar o que Deus preparou para você. As horas já se foi, se Deus permitir, vamos voltar a falar sobre esse assunto amanhã. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Tenha um dia de paz, um dia de bênção para todos nós. É o nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Alegre vou para o meu novo lar. Deste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar. Problemas não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Angústias ficarão, não vou mais chorar. Angústia não tem lá